Olá, telenauta da TV ABCD. Hoje é quinta-feira, dia 7 de fevereiro de 2013. E a partir de agora, você acompanha o programa Educar para Ser Grande. E a sua participação é muito importante para a gente. Faça isso pela linha ao vivo com perguntas, opinando em tempo real, aqui pelo canal aberto abaixo da tela. Uma outra opção é enviar sugestões e pautas para o e-mail sandra@sandracabral.com.br. Bom, e você pode também curtir a página do Educar para Ser Grande no Facebook para receber notícias atualizadas sobre educação e até para acompanhar o que acontece no nosso programa. A gente sabe que o professor nunca se deparou tanto com o trabalho que é praticamente cópia de um texto já publicado, como acontece hoje. Com a internet, como a fonte de pesquisa, os famosos comandos Ctrl+C e Ctrl+V são altamente utilizados. Muito estudante cara de pau não se dá nem ao trabalho de ler, entender e redigir o seu próprio texto. O crescimento de plágio em produção científica, que segundo estudos submetidos ao Medline, que é uma base de dados de produções da literatura internacional da área médica e biomédica, para você ter uma ideia, triplicou entre a década de 70 e o ano de 2007, passando de 0,25% para 1%. E aí incentivou os interessados em combater essa prática. Este, por exemplo, é o caso do estudante do quarto ano, agora ele já está formado, mas a época do quarto ano de Ciência da Computação, Clever Marcos Teixeira, que desenvolveu o projeto Nova Abordagem para a Identificação Eficaz de Plágio, utilizando busca pela internet. Na prática, o Clever criou um software que ajuda a detectar o plágio pela internet. E mais, o programa auxilia os professores na busca aí de similaridades, né? Coisinhas parecidas em conteúdos acadêmicos. O Clever Marcos Teixeira é um estudante da faculdade, ou foi, né, da faculdade Anhanguera, de Valinhos, aqui no interior de São Paulo, pertinho da capital paulista, e tem como proposta auxiliar aí os professores e avaliadores na busca por possíveis cópias em trabalhos acadêmicos. Tudo bem, Clever? Tudo bem, Sandra? Muito obrigada por ter vindo ao estúdio, por estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite. Bom, você participou do 12º CONIC, que é o Congresso Nacional de Iniciação Científica, que é realizado pelo CEMESP, o CEMESP, que é o Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no estado de São Paulo. Isso aconteceu na Universidade de São Judas, em São Paulo, né? Isso. Eu participei, assim como outros colegas também da faculdade que desenvolveram trabalhos em paralelo, e foi muito bom participar, foi muito importante porque eu me dediquei muito a esse trabalho que eu desenvolvi. Então eu fui para poder mostrar para as outras pessoas o que eu tinha feito, para que as outras pessoas pudessem prestigiar esse trabalho que eu fiz. E é bacana esse tipo de congresso, né, para os estudantes, por exemplo. Sim, e além de apresentar o trabalho, você conhece muita gente diferente, você encontra pessoas de outros lugares e tem muita gente, muitos alunos do Brasil todo, trabalhos diferentes do seu, às vezes você encontra trabalhos parecidos com o seu, e é muito bacana. Agora, a gente vai apresentar um vídeo aqui para vocês que é exatamente do CopSpider, que é o nome desse programa que o Clever aí inventou. Enquanto isso, a gente vai continuar batendo papo para falar um pouquinho mais sobre o CopSpider. Vamos assistir o vídeo. Pois é, Cleverson, esse é o vídeo do CopSpider, né, que vocês apresentaram provavelmente nesse congresso, né, e que está até na internet rodando para as pessoas que querem ver, né? Agora, me conta uma coisa, como é que surgiu essa ideia de vocês fazerem ou criarem, né, um software que procura plágio na internet? Foi algum professor que pediu? Porque eu tenho amigos professores, eles falam que tem aluno que faz Ctrl+C, Ctrl+V para entregar trabalho, inclusive de encerramento de curso, né? E eles já pegaram isso colocando uma frase no Google, né? Às vezes dá para perceber. Agora, quando é similar, já não é tão simples, né? Como é que surgiu a ideia? A ideia surgiu junto com um professor, orientador, que na época também era o meu chefe, né? Então, no meu trabalho, nós temos sites
de publicação de artigos em revista eletrônica. E nós precisamos identificar esses casos, porque acontece até em artigos de professores, muitas vezes. Artigos também. Então, a ideia foi pesquisar sobre o assunto e desenvolver uma ferramenta que pudesse automatizar esse processo de busca e pudesse fazer de forma rápida e que fosse eficiente. Então, nós desenvolvemos essa ferramenta, foi 2 anos de pesquisa. É o que a gente está mostrando aqui na tela, né, para o telenauta da TV ABCD. É assim que ele funciona, o CopSpider? Isso, o que está por trás é bastante complexo. A pesquisa foi muito difícil e tem muitas técnicas utilizadas para determinar essa semelhança, mas o uso em si é bem simples. Tá, o que a gente está mostrando é o uso, né? É o final. Exatamente, é o uso que importa para o usuário, né? E o usuário que está vendo aqui, o professor que está vendo aqui, ele vai perceber que é simples usar o CopSpider, né? Agora, você disse para mim que foram 2 anos de pesquisa e o problema maior foi entender o que os professores precisavam. Às vezes o problema maior mesmo é você buscar soluções para esse problema, né? Então, assim, 2 anos de pesquisa deu para entender bastante sobre o assunto. E o mais importante foi isso, é que não é uma ferramenta que foi desenvolvida sem uma base científica. A base que tem por trás, as técnicas, os métodos que são utilizados para fazer essa busca, essa determinação de similaridade, é muito eficaz. Tá. E por isso o programa ele é muito rápido. Tá, então é fácil de usar. É bem fácil. Praticamente o usuário escolhe um arquivo. Aqui, como é que... Né? Isso, ali do lado direito ali tem uma seleção para escolha de arquivo. Depois ele clica no botão iniciar e aí é só aguardar o resultado. É mesmo? É assim simples? Bem simples. Tem algumas configurações, mas se o usuário não quiser, ele não precisa mexer nessas configurações porque o programa tem uma configuração padrão. E esse é o site do CopSpider? Isso, lá no site... tem o vídeo, o link para o vídeo, o download da ferramenta, que é gratuita, acho que também é muito importante. E tem alguns pontos aí no FAQ para que a pessoa possa entender como que faz a busca e como que interpreta o resultado final. Agora ele está simulando uma busca, né? No vídeo que a gente está apresentando ao telenauta, ele copia todo o texto. Nesse vídeo ele simula uma cópia, né? Você vê que aí a gente copia e cola. Ctrl+C e cola em um arquivo. Tá, daí é um arquivo de Word normal. Isso, então a ideia é mostrar que se alguém tivesse copiado, né? E aí no passo seguinte é a análise desse texto, né? É utilizar a ferramenta, o CopSpider no caso. O CopSpider para poder fazer essa busca. E aí, como já tinha visto antes, ele consegue encontrar exatamente o link no qual foi copiado. E esse é um caso que o texto todo foi copiado. Que bom, né? Mas ele detecta... Coisa boa. Sem dar o crédito, né? Ou seja, sim, o cara copiou o texto e assinou como se fosse ele. Pois é, então. Não deu crédito do autor do texto. Né? Que é o que acontece, como você disse. Tem muitos casos de entregas de trabalho que é o texto completo, né? E aí eu fico me perguntando, o que a pessoa ganha com isso, né? Ok, ela conclui o trabalho, ela conclui o curso, ela tem a nota dela, mas ela não aprendeu nada. Exatamente. Até um ponto interessante que nós abordamos até no artigo, no TCC, que o mais importante não é a busca pelo plágio em si, até porque o plágio é um crime, está previsto no Código Penal, só que é muito difícil provar que é plágio. Então, a ideia principal da ferramenta é de procurar conscientizar, de ajudar, no caso de um professor que pega um trabalho do aluno. Então, a ideia é o professor utilizar a ferramenta para encontrar essa cópia de forma mais rápida e, na sequência, instruir o aluno de como fazer a citação, a referência da maneira correta, de que não pode copiar aquele trecho e falar que é seu, tem que referenciar. Claro. Então, a ideia do programa vem mais nesse sentido, de conscientização. Então, foram 2 anos de pesquisa, depois vocês conseguiram entender o que as pessoas queriam e fizeram o desenvolvimento do trabalho. Vocês tiveram muitos problemas no caminho, tiveram que parar muito para ver exatamente o que tinha que corrigir, ou seja, esse período de maturação do CopSpider foi difícil?
Assim, na época da pesquisa, nos 2 anos de pesquisa, nós focamos mais mesmo nas técnicas. Tanto que eu lancei essa primeira versão agora no início do ano. Tá. Né? Então, no início nós focamos nas técnicas, meus professores ficavam, não, você tem que escrever o artigo, escrever o TCC, tem que pesquisar para você ter uma fundamentação teórica para fazer o sistema. Claro. Né? Então, quando eu terminei, eu apresentei o meu trabalho, eu já tinha um protótipo pronto, né? O protótipo aí que a gente chama a versão de testes. Sim. Né? E aí, terminou o curso, eu continuei desenvolvendo, e aí que eu lancei a versão já para o usuário final. E continuo desenvolvendo, vou lançar outra versão logo, aperfeiçoando. E como é que o professor que estiver interessado, quem estiver interessado, pode acessar o CopSpider? É só acessar o site, copspider.com.br, tem um link lá para downloads, é só baixar a ferramenta, a instalação é bem fácil, é simples, e tem também lá o FAQ, lá ajudas, tem o vídeo para poder instruir e mostrar como utilizar a ferramenta. Entendi. Agora, Clever, o acesso, as pessoas estão lançando mão, você tem um acompanhamento disso? Eu estou acompanhando o acesso, estou acompanhando o número de downloads, né? Tá muito cedo ainda para falar. Vocês terminaram agora, né? Isso foi apresentado no final do ano passado, No final do ano. Mas eu já estou vendo aí, esse ponto está bem positivo. Estou vendo que o pessoal está acessando, eu tenho retornos assim, de professores. Nossa, que legal, que bacana, gostei, baixei. E o mais importante é que funcionou, sabe? Então, eu estou tendo feedback muito, muito bom nesse sentido. Bom, e a gente vai daqui a pouco, depois do intervalo, falar com o Cleverson, né? Um pouco mais sobre criação de software, né? E sobre as necessidades mesmo de professores, né? O que eles estão precisando para auxiliar aí. Nesse caso foi na correção de provas, né? O pessoal agora pode pegar no pé de todo mundo, né? Auxilia bastante, né? Exatamente. E essa ferramenta, ela pode ser utilizada por professores, por avaliadores. Em revistas eletrônicas, por jornais que publicam o seu conteúdo eletronicamente. E teve sites também, portais de notícias. Exatamente, né? Isso mesmo. Portais de notícias. E acho que até... eu estou falando de professor muito porque o programa é voltado à educação, né? Mas eu acho que todo tipo de pessoa que queira procurar um plágio já pode utilizar, né? Não seja necessariamente na área da educação. É isso mesmo. E até tem um ponto... Pessoal de banca de TCC. Legal, isso é bacana. Tem um ponto interessante que a gente defende também no artigo, é que o próprio aluno possa utilizar a ferramenta, pensando naquela questão de instruir a como fazer. Então, qual que é a ideia? O aluno utiliza a ferramenta para ver se esqueceu de referenciar algum texto. Isso é legal. Então, após utilizar, ele vai ver, nossa, esse trecho está muito igual, acho que eu esqueci de referenciar. Então, o professor já receberia esse trabalho, teoricamente, devidamente referenciado, ou melhor do que se o aluno não utilizasse a ferramenta. E nesse caso, pouparia um tempo muito grande desse professor ou avaliador. Exatamente, dá para o aluno corrigir o texto dele. É isso mesmo, né? Ajudando o professor, poupando o tempo do professor. E se ajudando, porque fazendo isso ele também consegue ter esse discernimento, ele vai reler o texto, ele vai pegar alguma coisa que ele perdeu no andamento do trabalho. Eu acho muito legal isso. Bom, agora o Educar para Ser Grande vai para um rápido intervalo, a gente volta já com o nosso entrevistado aqui, o Cleverson Marcos Teixeira, ele que é analista de sistemas e autor desse software, o CopSpider, que pega plágio aí em texto e todo tipo de texto. Já a gente volta, continua com a gente. Bem-vindo ao Mundo Concept, uma das mais modernas lojas virtuais do Brasil. Oferecemos produtos esportivos e serviços exclusivos aos nossos clientes, com atendimento personalizado. Navegue em nossa loja com a segurança de uma ótima experiência na compra de produtos das principais marcas do mercado. Nike, Adidas, Topper e muito mais.
Na Mundo Concept, você compra tudo em até 12 vezes sem juros e recebe em sua casa produtos de alta qualidade. Acesse www.mundoconcept.com.br. Mundo Concept, a escolha número 1 dos atletas profissionais. Hi, I'm Kaki King, and this is ABCD TV. Nas grandes cidades, quase não há tempo de encontrar os amigos com calma e tranquilidade. Mas na encantadora cidade de Guararema, bem pertinho de São Paulo, a 75 quilômetros, o Vale do Sonho oferece excelente e completa infraestrutura em um ambiente calmo para fazer da sua hospedagem verdadeiros momentos de relaxamento e prazer. A cozinha do Hotel Vale do Sonho é uma atração à parte. O Vale do Sonho mantém uma completa infraestrutura de serviços e equipamentos para atender grupos de empresas, igrejas, melhor idade e crianças, para treinamentos e outros eventos. Venha conhecer o Vale do Sonho Hotel e Eventos em Guararema e divida com seus companheiros de trabalho, amigos e familiares inesquecíveis e merecidos momentos de descanso com tranquilidade e raro prazer. Olá, permaneça ao vivo aqui pela TV ABCD e você pode participar com a gente em tempo real enviando perguntas pela linha ao vivo aqui abaixo da tela. E não se esqueça de curtir a nossa página, a página do Educar para Ser Grande no Facebook. Você vai receber sempre notícias atualizadas sobre educação. E também pode enviar sugestões de pauta para sandra@sandracabral.com.br. Continuo aqui nos estúdios com o Clever Marcos Teixeira, ele que é analista de sistemas e autor do software Cop Spider, aquele programa que auxilia professores e, como ele bem disse, né, até mesmo em redações isso pode ser utilizado para que possa ser encontrado texto que foi simplesmente copiado, plagiado. Cop Spider procura plágio. Clever, a gente estava conversando um pouquinho aqui, você já disse como foi o projeto, como ele nasceu, o desenvolvimento, demorou bastante, foram 2 anos aí de pesquisa, aperfeiçoamento e agora está em uso desde o começo desse ano. O Clever já mandou aí o programa para os professores dele lá da Universidade de Valinhos, onde ele estudou, e tem muita gente já utilizando. Mas a gente sabe que existem outros programas que também fazem esse tipo de busca, né? Buscam o plágio ou textos copiados. Agora, o Cop Spider tem diferencial, né? Sim. Um dos diferenciais é que é gratuito, né? Tem ferramentas pagas, tem outras ferramentas gratuitas também, mas o Cop Spider é gratuito, já está disponível na versão português e inglês. E um ponto muito importante é que o desenvolvimento dele teve uma base científica muito boa. Então, as técnicas e métodos que nós utilizamos para o desenvolvimento dessa ferramenta permite identificar realmente a similaridade do documento. Então, se o trecho for pequeno, o sistema consegue pegar, mesmo com trechos pequenos. Lógico que tem configurações, se você colocar numa configuração muito básica, pode ser que passe em um trecho pequeno, mas aí você usa uma configuração mais média e aí ele consegue pegar. E aí essas técnicas é que são o diferencial, né? E no final também a visualização é muito boa, tem a marcação de cores em HTML
para o usuário ver quais foram os termos que foram encontrados, e essa parte é que permite o professor ou avaliador chegar à decisão final mesmo, se aquilo é uma cópia ou se é um erro de referência, por exemplo. Tá, se o aluno esqueceu de colocar, ou a pessoa em questão esqueceu de dar o crédito daquele trecho. É isso mesmo. Durante as pesquisas deu para perceber, e durante os testes também, que há muitos casos desse tipo. Que as pessoas esquecem? Não Esquecem. foi por intenção, será? Isso, exatamente. Tem muitos desses casos. As pessoas esquecem e muitas vezes não sabem referenciar ou não referenciam da maneira correta. Às vezes muita gente acha que simplesmente pegar o trecho e colocar o nome da pessoa, pronto, já é só isso, né? E tem as regras para referenciar, Tem né? que colocar o nome do autor, o texto, o nome do texto ou do livro, não é? Ou do trabalho em si, pode ser até uma tese, né, já publicada, tem que ser tudo explicitado ali, não tem? Isso, tem as normas ABNT, por exemplo, Sim. né? Só que para cada tipo de documento ela muda um pouco, então tem que conhecer mesmo para poder fazer referência, ou usar o manual, né? Pegar o manual quando for fazer essa referência, essa citação, e aí você consegue ver exemplos e fazer parecido, né? Principalmente em teses, né? As pessoas primeiro precisam saber exatamente como elas devem fazer essa produção de textos, como elas devem referenciar os autores que ela esteja estudando e utilizando como fonte de pesquisa, né? E fazer primeiro essa pesquisa, eu acho, que é o principal. Como referenciar os autores dos textos que você está utilizando no seu trabalho, né? Não é só pôr na bibliografia, né? É isso mesmo, porque hoje é difícil você criar algo totalmente novo, do zero, sem usar nada existe, de ninguém. né? Então, geralmente, o que acontece você vai pesquisar em uma área, você lê outros trabalhos, utiliza os trabalhos de outras pessoas, a base científica daquela pessoa para criar algo novo, mas geralmente em cima do que existe. Então, você tem que referenciar aquilo que você existe, de onde você tirou aquilo. De onde você partiu, né? Exatamente. Porque a gente sempre parte de algum ponto para criar alguma coisa. É isso mesmo. Então, tem a sua parte de criação, mas tem uma parte que você utilizou mesmo para... ou várias outras partes, né? Porque às vezes a gente lê muita coisa para até tirar uma conclusão própria, para depois poder criar alguma coisa que seja realmente nosso, né? Então é preciso deixar tudo bem claro ali para quem for depois leia isso, para não parecer que tudo aquilo é seu, né? Sim, e até isso é muito importante para que a outra pessoa possa... a ideia de você desenvolver um trabalho e publicar é que a outra pessoa possa refazer aquilo que você fez, para poder evoluir também. Então, você tem que referenciar para ela ver de onde você partiu e para poder ler os outros trabalhos também. Então, você fez uma compilação de trabalhos, evoluiu, criou a sua parte, mas a outra pessoa que lê, ela tem que conseguir replicar isso para poder evoluir novamente. Exatamente. Agora, Clever, eu acho que as nossas gerações novas, que já vivem com a internet, elas praticamente nascem mexendo na internet, eles fazem busca para tudo, eles já sabem fazer busca desde muito pequenininhos, né? As crianças fazem busca e é muito interessante isso, porque eles sabem fazer busca, é bem legal. E eles usam a internet para pesquisa, eu vejo pelos meus sobrinhos, que são muito novinhos, eles já usam a internet para pesquisa no segundo ano do ensino fundamental. E eu acho que eles não estão sendo orientados nesse sentido, da necessidade de não se fazer cópia, da necessidade de se dizer de onde saiu aquele texto. Eu acho que na escola já há essa falha, ou seja, como todo mundo está muito acostumado a usar a internet, e principalmente o Ctrl+C e o Ctrl+V, eu acho que está faltando isso para as gerações novas. Eles estão acostumados com o uso da internet, mas eu acho que eles não estão sendo orientados nesse sentido. Como é que você vê isso? Você teve algum contato com os professores? Te contaram alguma coisa nesse sentido? Por experiência própria, eu não posso dizer muito, porque Você é analista, sim. eu tive o contato com a internet, com mais a computação tarde, né? bem mais tarde, eu também. né? Então, mas realmente, hoje as crianças já têm acesso à internet, a um computador muito cedo. O que é importante. E bacana, eu acho legal. Eu acho muito legal. Eu acho legal. Na internet tem muito conteúdo legal, muito conteúdo bom, artigos, como a gente publica na internet. Então é muito importante a criança já começar a ter contato com isso. Aí, lógico que deveria ter uma orientação maior nesse sentido, né?
Até para eles poderem aprender desde cedo isso e poderem desenvolver o trabalho deles também, né? Porque eu, por exemplo, fazia trabalho indo à biblioteca, abrindo os livros, lendo os livros, depois fazendo o resumo. E eu lembro que a gente ficava na mesa da biblioteca com um monte de livro aberto, um monte de coisa, era uma confusão aquilo, né? Mas a gente acabava tendo que produzir o nosso texto, porque a gente tinha que escrever mesmo, né? Então, por mais que você até copiasse alguns trechos, a gente tinha que ficar lá o tempo inteiro lendo para poder escrever. Então, era uma outra forma de pesquisa, né? Então, a gente não tinha tanto esse problema com plágio, porque nem dava. Você não vai copiar um livro num trabalho, né? Então, era diferente, a gente não precisava tanto dessa orientação, mas eu acho que hoje em dia ela é necessária, sim. Com certeza. E aí você vê uma mudança. Hoje, dificilmente, poucas pessoas vão a uma biblioteca pesquisar. Pois é, isso é triste, eu acho. Eu até confesso que eu vou pouco à biblioteca, porque tem muito conteúdo na internet. Tem. Por outro lado, como as pessoas acessam mais a internet, se elas copiarem, provavelmente vai ser da internet. E se tiver na internet, um software como o CopySpider vai conseguir pegar essa cópia, esse plágio ou esse erro de referência, digamos assim, né? Agora, você disse que está atualizando, né, o CopySpider, porque ele já está ficando com 2 meses, ele já está ficando obsoleto? Na verdade, todo o sistema que é desenvolvido, a não ser que pare completamente o projeto, ele sempre continua o projeto continua, ele continua sendo desenvolvido. Exatamente. Ele continua ampliando, ou Isso sendo mesmo. ampliado. A ideia é sempre melhorar, né? Então, como a gente tem todos os programas aí, sistema operacional, navegador de internet, sempre você está lá, nossa, tem uma atualização nova, né? E a ideia é a mesma. A primeira versão que eu lancei é uma versão funcional, na verdade já lancei 2, tá? Essa semana eu vou colocar mais uma, a terceira versão. Mudou muita coisa? Não, é pouca coisa, mas alguns detalhes que começam a ajudar mais. Você diz em compatibilidade? Compatibilidade mesmo com algum programa? Ou ele é totalmente compatível com qualquer Windows, por exemplo? A versão que está lá hoje é compatível com a versão Windows, desde o XP até o novo Windows 8. Tá? Um que deu problema muito foi o Vista, né? Ninguém conseguia fazer nada naquele Windows Vista. Geralmente o pessoal não gosta muito. Eu tive e troquei. Tem muitos amigos também. Eu abortei o Vista do laptop quando ele era, né? Eu não cheguei a ter o Vista, mas o pessoal, tem uns amigos e tal, eles falam que não gostam muito. Mas aí que está a importância, né, que a gente estava falando da nova versão, da evolução, né, igual tomando o exemplo do Windows. Sim. Vem o XP, o Vista, o Windows 7, agora saiu o 8, então essa é a evolução, né, você está sempre evoluindo, surgindo coisas novas, ferramentas novas, correções de bugs que também sempre aparecem, bugs no sistema, é normal. Sim. Então, vocês estão fazendo isso para que todo mundo consiga acessar sempre sem problemas. Isso, e até acrescentando algumas coisas que são feedbacks já de usuários. Ai, que legal, né? Como é que tá isso? Tá bacana, tem alguns amigos que instalaram, alguns professores, e aí eles mandam, né, pra gente, não poderia colocar isso, né? Como eu faço isso? Então, assim, a gente vai acrescentando coisas, né? Vai sempre melhorando, a ideia é sempre melhorar. Aliás, feedback é sensacional para qualquer trabalho, né? Você tem o retorno, às vezes críticas são construtivas, tem algumas que a gente desconsidera, mas tem muitas que são construtivas e o feedback realmente ajuda a crescer, né? A melhorar. Com certeza, acho que a intenção é sempre essa, né? Mesmo às vezes quando a pessoa dá um feedback negativo, acho que sempre tem que utilizar aquilo para crescer, para mudar. Exatamente. Agora, Clever, você disse que tem versões em inglês também. Como é que funciona isso? Por exemplo, eu pego um texto que está em inglês. Eu tenho como fazer busca no CopySpider do mesmo jeito, ou a versão do CopySpider é que está toda em inglês? A versão da ferramenta, né, que é a tradução dela, tem em português e em inglês, tá? E aí a funcionalidade também já funciona em português e em inglês. E até tem algumas configurações, isso também foi muito bom, essa parte do projeto que eu aprendi com meus orientadores, né? E que a ideia é
fazer com que ela funcione em várias línguas. E Tá. isso eu não preciso mais modificar código, são apenas configurações. Tá. Então, nas próximas versões aí, podemos lançar para outras linguagens com facilidade. Muito bem, o programa já chegou ao fim, o tempo de Educar para Ser Grande hoje terminou. Nós vamos voltar na próxima quinta-feira ao vivo, sempre às 11h30 da manhã. E eu quero agradecer aqui o Clever Marcos Teixeira, ele que é analista de sistemas e autor do software Copy Spider, que ajuda aí na busca de plágio de textos na internet. A gente já colocou o site aqui do Copy Spider, lembrando que é gratuito, você pode acessar, baixar e utilizar e dar o feedback para o Clever, porque ele gosta do feedback, né, Clever? Com certeza. Só dar o retorno Dá lá o no retorno site. para vocês. E eu quero agradecer muito a sua participação aqui. Eu que agradeço. Foi um prazer poder estar no seu programa e divulgar, né, a ferramenta, que a intenção é essa mesmo. Essa, né? Que cada vez mais gente utilize, né? Com certeza. Muito bem, agradeço a todos. Você pode mandar sugestão de pauta para sandra@sandracabral.com.br. O Educar para Ser Grande volta quinta-feira às 11h30 da manhã e você confere também aqui na TV ABCD o mega sucesso da Adriana Franco com Will Guimarães sempre às terças, às 11 horas. Até quinta, tchau!